O Estado burocratiza, tabela, pune e favorece a indústria farmacêutica, matando assim os pacientes brasileiros. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Caixa Preta Psiquiatra, revisado e narrado por Coreia com K. O autor desse texto é membro da diretoria da Associação Psiquiátrica de Goiás, e essa associação, indignada com inúmeros pacientes que têm sido sequelados ou mortos pela política estatal de medicamentos, soltou a seguinte nota. Citação: desaparece no Brasil mais uma medicação essencial em psiquiatria, inclusive para tratamento de crianças autistas, hiperativas, com doenças mentais orgânicas, epiléticas, entre outras. Dessa vez, depois do Meleril, Orap, Dogmatil, Disulfiram, Aldol injetável, Inderal e inúmeros outros nomes, é a vez da clonidina. Atencina, laboratório Boehringer, sem similar ou genérico no país, que some do mercado brasileiro por irresponsabilidade insolúvel das políticas governamentais. Os representantes dos médicos psiquiatras estão alertando para isso há anos, mas não há nenhuma resposta político-governamental. Tabelamento de preços, restrições de importação, burocracias intransponíveis, favorecimento de reserva de mercado nacional, tudo isso leva pacientes e suas famílias ao completo desespero. Mas o governo, mais uma vez, faz ouvidos moucos para o sofrimento da população. Apenas pessoas muito ricas conseguem importar essas medicações a preço de ouro. Outros, menos abonados, tendem a arriscar-se a contraventores, contrabandeando de países vizinhos que não padecem dessas nefastas políticas, como a Argentina, Paraguai e Uruguai. Fim da citação. Muitas famílias desesperadas de pacientes necessitam recorrer a pessoas para ajudá-las, comprando esses medicamentos nas nações vizinhas, onde não há reserva de mercado ou onde o Estado não conseguiu colocar seus tentáculos neste setor, prejudicando a população. Pouca gente sabe disso, pois não é divulgado, mas há uma enorme dificuldade para importar medicamentos no Brasil, e há entraves para uma empresa estrangeira de indústria farmacêutica se instalar aqui na terra brasilis, pois as leis, órgãos reguladores e políticas são todas feitas para valorizar, ou melhor, favorecer as empresas nacionais. É claro, provavelmente, essas instituições irão posteriormente regar os cofres dos políticos e do governo. Por exemplo, recentemente, devido ao tabelamento, sumiu do mercado uma medicação essencial para a síndrome de Tourette, o Orap, conhecido também pelo nome Pimozid. Essa doença é tão grave que às vezes os pacientes batem em si mesmos na cabeça, produzindo traumatismo craniano e até oftalmoenucleação, que é quando eles arrancam os próprios globos oculares. Pois bem, vocês acham que o governo está aí para essa tragédia, que afeta não só os pacientes, mas suas famílias? Já foram mandadas cartas para a Vigilância Sanitária e para o Ministério Público, e o que eles responderam é que a política estatal é assim mesmo, que não tem nada de errado. Nesse caso, provavelmente a medicação sumiu porque é tabelada e o preço é extremamente baixo. Então, a indústria não tem interesse em manter o produto em circulação, pois nenhuma empresa vive de ter prejuízo. O interesse deles é de manter o preço baixo para fazer populismo barato e também para tirar de circulação laboratórios internacionais, deixando assim o campo livre para os chamados campeões nacionais. Ou seja, essa política nacionalista estatista, que foi elevada ao ápice no governo Dilma, com a valorização estatal corrupta de grandes empresas, como as empresas X de Eike Batista, Friboi, Odebrecht e etc. Empresas que depois vão irrigar o governo com o dinheiro delas. Como as empresas internacionais não participam desse tipo de negociata, automaticamente o objetivo do Estado é eliminá-las, favorecendo assim os campeões nacionais. As medicações internacionais têm uma qualidade excelente na visão dos médicos, pois lá fora eles não brincam, uma vez que a justiça pode colocá-los na cadeia se fizerem produtos adulterados. Havia, por exemplo, um medicamento internacional chamado Inderal, usado para a agressividade grave e para a hipertensão. Acontece que sem essa medicação de referência, quando você usa algum similar, muitas vezes o paciente não responde a nada terapeuticamente e quando começa a usar uma medicação efetiva, o paciente pode ter graves consequências, inclusive a morte. Houve um caso de paciente, por exemplo, que teve um choque cardiogênico e entrou em coma quando começou a usar uma medicação que funcionava. Só para avisar, a família teve que contrabandear o remédio referência da Argentina. A medicação nacional que ele estava usando
mesmo em doses altas, não estava surtindo efeito, e quando a mesma dose da medicação internacional começou a fazer efeito, o paciente teve grave sequela. Isso foi relatado publicamente, inclusive foi mostrado aos órgãos públicos o caso. Mas nada mudou, pois essa indústria é fortíssima e tem tentáculos e interesses no governo. Mas este não é apenas o caso de remédios utilizados pelos psiquiatras. O fármaco mercaptopurina, um remédio quimioterápico utilizado por via oral, comumente empregado para o tratamento de leucemia linfóide aguda, que afeta principalmente crianças, está em falta nas farmácias e hospitais em todo o país, deixando os familiares em aflição. O problema não é de hoje. A Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, está informando para todos que querem ouvir sobre o desabastecimento desse remédio desde o dia 13 de outubro deste ano. E este remédio não tem substituto. E sabe por quê? Porque como a empresa alemã que produz o fármaco e que teve um problema na linha de produção, necessitou mudar a formulação do medicamento para dar continuidade à fabricação. Entretanto, por conta das agências brasileiras, ainda não é possível vender esse produto aqui no Brasil, pois os resultados apresentados de bioequivalência não atendem aos requisitos estabelecidos na regulamentação brasileira. Pergunto a você, imagine que seu filho está com leucemia à beira da morte no hospital. Você ficaria feliz com o governo sendo tão rígido assim com a regulamentação ou gostaria de receber esse remédio o mais rápido possível? Fica aqui o questionamento. Em nota, a empresa Aspen Pharma comentou, citação, enquanto não se regulariza a situação e de forma a evitar o desabastecimento do mercado, a Aspen Pharma solicitou uma autorização excepcional para a importação de 23 mil unidades do medicamento Purinetol, registrado e comercializado na Alemanha, para abastecimento emergencial do mercado. Essas unidades já se encontram no Brasil e necessitam da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para liberação e comercialização, visto se tratar da nova formulação, ainda não aprovada no país. Cientes da criticidade da situação, estamos em contato com as autoridades para que essa liberação ocorra o mais rápido possível, principalmente pelo esgotamento do estoque e vencimento das unidades remanescentes no mercado, em 30 de outubro de 2022. Fim da citação. Pois é, meus amigos, o governo, mais uma vez, causando aflição e desespero para aqueles que estão sob seu julgo. Espero que ninguém passe por isso, nem mesmo os que concordam com o Estado. Só gostaria de ver o Estado definhar em si, implodir. Assim, todos que precisam de medicamentos poderão comprar e se salvar, ou ao menos ter a possibilidade de tentar se salvar, algo que nos é tirado a oportunidade, devido à existência desse parasita chamado Estado. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou e só se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado!